Olá, este é o programa Ecocenado. Veja o que preparamos para você nesta edição. Racismo ambiental. Como a desigualdade no acesso a serviços essenciais urbanos aumenta os impactos da crise climática a grupos mais vulneráveis, em geral formado por negros e indígenas. Se eu vou me afastando do centro da cidade, o lote vai ficando barato, e aí é onde a população de menor renda vai se ocupar, e no Brasil essa população é, em sua maioria, a população negra, ela vai ocupar uma área da cidade menos preparada para enfrentar problemas ambientais. Então, se chove no centro, a drenagem pode dar conta. Agora, se chove na periferia, aquela rua que não está preparada para receber uma chuva intensa, ela, causa uma enchente. Um projeto que leva água tratada a milhares de brasileiros no interior do Nordeste. Eu sinto muita dor com a realidade de famílias que perdem seus filhos ou vêm eles adoecendo por falta de água tratada. Para mim, isso é uma realidade chocante e inadmissível em pleno século XXI. A gente tem uma alta incidência de diarreias, de náusea, de dores estomacais, que acaba agravando a situação escolar, a situação profissional, desenvolvimento pessoal, e até mesmo tempo de lazer dessas famílias. Um incentivo à alimentação saudável e que não agride o meio ambiente. Você vai conhecer o Hortas Urbanas, criado por uma adolescente do Rio de Janeiro. E uma ave infelizmente ameaçada de sumir do planeta, o pato mergulhão, o embaixador das águas brasileiras. A maior e desproporcional exposição a eventos climáticos extremos que notamos em comunidades vulneráveis, compostas na sua maioria por pessoas negras e indígenas, é chamada de racismo ambiental. Isso acontece pelo acesso desigual a recursos ambientais e a infraestrutura adequada. Bairro mais nobre da capital federal, o Lago Sul é cercado de jardins, árvores frutíferas e sombra. Fica afastado do aterro sanitário da cidade, de polos industriais e ainda possui pavimentação asfáltica de qualidade e sistemas de drenagem pluvial. Inserido em 2 áreas de proteção ambiental, os 7 hectares da região abrigam 7 parques ecológicos. Além, é claro, de estarem às margens de um espelho d'água de 48 quilômetros quadrados, criado com o objetivo de regular a umidade do ar, o Lago Paranoá. Eu moro aqui há 35 anos e sou apaixonada por esse Lago Sul. O Parque Asa Delta, que é um lugar que é muito gostoso para você passear no final de semana, é um passeio e também voltado ao bem-estar, e tudo. Temos alguns outros parques, como o Parque Dom Bosco, da Ermida Dom Bosco, que fica próximo à minha casa. O IDH do Lago Sul ele é comparado ao da Suíça, para você ter uma ideia, tá? Até, como eu disse, pela qualidade de vida, o índice de criminalidade, a questão da renda das pessoas que moram aqui. Eu acho até que a gente está à frente de algumas cidades, talvez alguns países até, porque nós temos o lixo reciclável, passa toda quarta-feira na porta da nossa casa, é fiscalizado. Eu moro em rua, não é condomínio, a própria rua tem essa fiscalização. Aqui é um local muito bem estruturado, onde você passa, principalmente pra gente que gosta de andar de bicicleta assim, ou alguém que gosta de correr. Tem calçada em todo lugar, ciclovia em todo lugar. Que é disparado o melhor lugar onde já vi, porque eu pratico muito esporte, eu gosto de ir pra academia, de andar de bike, de fazer muito ciclismo aqui, e aqui é o lugar perfeito para isso. A temperatura aqui é boa por causa do lago, que isso influencia também na respiração e no ambiente verde daqui, também ajuda muito, contribui bastante para a respiração, o clima daqui ser muito bom. Eu vou de bicicleta para academia, eu sempre passo aqui pela 15 do Lago e as ruas são muito boas aqui porque tem muitos bueiros, então quando chove evita muito alagamento, então as ruas são lisinhas pra gente andar, evita muito acidente, que nem em outras regiões aqui de Brasília que quando chove alaga e pode provocar algum tipo de acidente. Já foi pior, hoje está bem melhor, porque algumas quadras não tinham escoamento pluvial,
Hoje implantaram, parece que, pelo menos naquelas que eu circulo normalmente, todas elas têm o escoamento pluvial e te anda tranquilo, numa boa, sem alagamento. Eu me sinto muito bem aqui, não gostaria de morar em nenhum outro lugar aqui de Brasília. Enquanto alguns vivem cercados de verde e contam com infraestrutura urbana planejada, o que garante qualidade de vida e bem-estar, outros enfrentam o impacto direto das desigualdades. Aqui na cidade estrutural, por exemplo, comunidade da periferia de Brasília, basta uma chuva para as ruas alagarem e os moradores e comerciantes ficarem sem energia elétrica. A energia elétrica cai, os fios se partem. Os postes aqui, como estou vendo, é de madeira, né? A maioria deles, eles fazem por conta própria. Cai um fio aí, quebra um fio, tem que arrumar, tem que pagar para arrumar, é bagunça danada. Quando chove, que falta energia, muitas pessoas ficam sem energia. Aí fica ajeitando os fios, né? Porque aqui é gambiarra. Quando chove aqui é uma lama por completo. Vocês estão vendo aí, né? Porque não tem asfalto e nós estamos precisando, né? O asfalto vai ficar bom, ficar legal. Ficar bom para a gente andar, para a gente sair de casa. Quando a chuva é forte, as pessoas não podem nem sair de casa porque a água inundou a rua. Gente que tem carro, eu como trabalho à tarde, eu entrego pamonha aqui há algum tempo, à tarde, e então a gente sofre atoleiros, né? O carro às vezes não passa, às vezes quebra. Ali tem um lixão que eu sou louca para aquele lixo acabar, porque acumula tanto e são pessoas que vêm de outros lugares e jogam lixo aqui. Aí a vizinhança sofre com isso. As pessoas ficam doentes, as pessoas ficam reclamando que tem vontade daquele lixo sair dali. A cidade é feia, já é feio os barracos, eu disse. Fica mais feio porque bota lixo, aí fica feio mesmo. A ocupação dessa região, onde hoje é a cidade estrutural, começou com os catadores de recicláveis, pela proximidade do antigo lixão. É o local que tem a maior proporção de pessoas negras no Distrito Federal, 75%, de acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa e Estatística do DF. Já o Lago Sul é onde a porcentagem de pessoas pretas e pardas é a menor, 32%. No Brasil isso é muito claro, né? Ou seja, a população negra, ela ocupa uma área de menor renda, ela tem menor renda, consequentemente ocupa lotes e áreas da cidade mais baratas, e são áreas em que o poder público se omite ou esquece de projetar uma infraestrutura urbana de qualidade. As pessoas negras, né, que sofrem já o racismo estrutural da sociedade, e essas pessoas estão associadas aos espaços mais vulnerabilizados da cidade. Então é uma associação muito injusta entre o racismo já existente e a falta ou a carência de recursos naturais qualificados. No centro da cidade, eu tenho uma boa calçada, uma boa drenagem, boa iluminação pública. Se eu vou me afastando do centro da cidade, o lote vai ficando barato. E aí é onde a população de menor renda vai se ocupar, e no Brasil essa população em sua maioria, a população negra, ela vai ocupar uma área da cidade menos preparada para enfrentar problemas ambientais. Então, se chove no centro, a drenagem pode dar conta. Agora, se chove na periferia, aquela rua que não está preparada para receber uma chuva intensa, ela, enfim, causa uma enchente, né? O professor explica que se as cidades não tinham um planejamento quando foram criadas, precisam contemplar as adaptações de infraestrutura nos planos diretores atuais. A oferta de espaços públicos de qualidade pode ser um começo de uma solução. Se cada um for tentar resolver a demanda de lazer, a demanda de crise climática na sua casa, eu não vou conseguir ter energia para colocar ar-condicionado em cada casa. Mas eu posso oferecer um espaço de frescor para o bairro, por exemplo. Ao invés do shopping da casa, pensar na escola e na praça. Um espaço de morar precisa ser um espaço de circular, uma calçada boa para caminhar, uma calçada sombreada, né, com flores, com frutos, ou seja, uma boa infraestrutura de arborização. A estrutural é um exemplo clássico disso. Aqui merecia muitas praças bonitas, uma plantação de avenidas de árvores. A gente sente falta de árvores. Como aqui não tem muita sombra, aqui faz muito calor. Não tem algo melhor do que um ar limpo, saudável, que você possa sair fora e sentir o cheiro da natureza, né? – 2 bilhões de pessoas no mundo não possuem acesso à água potável. Mais de 35 milhões são brasileiros, que por causa disso têm sua saúde e sua qualidade de vida comprometidas. Essa realidade é resultado de danos causados ao meio ambiente
e da falta de políticas públicas de grande alcance. Veja na reportagem a seguir como instituições, organizações não governamentais e startups tentam mudar esse cenário. As questões do clima relacionadas com as questões de meio ambiente, elas vão atingir, sobretudo, ou em primeira instância, as populações mais vulneráveis, que vivem nas periferias, que vivem nos interiores, onde a política pública não chega. Daí é importante que todo brasileiro conheça, entenda a ideia de justiça climática. Mesmo em um país com grandes mananciais, em pleno século XXI, a falta de água tratada e de saneamento básico continua sendo uma realidade cruel para muitas comunidades do Brasil. Esses são direitos humanos fundamentais declarados pelas Nações Unidas. Além de menos dignidade, essa população sofre com o aumento de doenças de veiculação hídrica, como diarreia e infecções gastrointestinais, levando a milhares de internações hospitalares e óbitos por ano. O Unicef alerta para os males causados aos mais de 2 milhões de crianças sem água potável no Brasil. Chama atenção para as doenças diarreicas, em especial nas crianças menores de 6 anos de idade, que são extremamente vulneráveis a essas doenças e, por consequência, em linhas gerais, essas doenças associadas, relacionadas ao saneamento inadequado, provocam impactos que vão desde o atraso escolar, o abandono escolar, a evasão escolar e reforça o aumento das desigualdades no Brasil. Este especialista em ecologia aquática aponta como a qualidade e a disponibilidade de água no país tem sido afetada. Pela retirada da vegetação que protege os mananciais, por chuvas cada vez trazendo mais poluição e por contaminações através da agricultura e por entrada de esgoto e lixo na paisagem que drenam nas bacias hidrográficas. Muitas pessoas tiram sua água para abastecimento direto dos rios. As companhias de tratamento de água também precisam melhorar cada vez mais a sua capacidade de tratar a água que absorve dos mananciais de abastecimento, porque hoje, além desses contaminantes que já são conhecidos, como, por exemplo, cobre, zinco, em função do lixo, a gente tem outros contaminantes na água que chegam no esgoto, através de esgotos, por exemplo, como fármacos, microplásticos, metais pesados como chumbo, mercúrio. Então, todos esses fatores levam à contaminação dos mananciais. As pessoas mais desassistidas, elas sofrem mais porque elas usam água, normalmente água de poço, e muitos poços estão contaminados hoje em dia. O professor explica que as origens dos metais encontrados em águas no campo e em periferias urbanas são diferentes. Então, os lixões, por exemplo, que tem misturado partes orgânicas, lixos eletrônicos, elétricos, esses materiais todos têm componentes que acabam sendo levados para a nossa água. No caso de defensivos agrícolas ou até mesmo fertilizantes, aí está relacionado às áreas rurais, em que eles pulverizam esses defensivos agrícolas ou depositam ou espalham no solo, acaba com a água da chuva ou até mesmo com a água de irrigação, levando para o subsolo ou fazendo um escoamento superficial, levando para o rio ou também ajudando para o percolamento no solo. O garimpo, sobretudo o garimpo ilegal, também é um fator de contaminação da água por mercúrio. O mercúrio é extremamente nocivo a qualquer vida, seja ela silvestre ou a vida humana, principalmente quando esse mercúrio consegue entrar na cadeia trófica, ele forma o que a gente chama de metilmercúrio e aí ele facilmente é incorporado ao metabolismo dos organismos e acaba afetando esse metabolismo dos organismos, levando à morte.
Na tentativa de reverter este cenário, o Instituto Alok lançou em junho deste ano o projeto Água de Beber e fez parcerias com o Unicef e a startup social Água Camelo, contribuindo para o acesso à água potável em 23 cidades de 8 estados do Nordeste. O artista, reconhecido mundialmente, demonstra muita preocupação com essa situação do país. Como pai de 2 crianças, eu sinto muita dor com a realidade de famílias que perdem seus filhos ou vendo eles adoecendo por falta de água tratada. Para mim, isso é uma realidade chocante e inadmissível em pleno século XXI. Com o pessoal da Água Camelo, a gente fez parcerias com organizações comunitárias em pequenas cidades do interior do Nordeste. Essas organizações comunitárias foram capacitadas a entender toda a questão da água, o bom uso da água, e entraram num acordo para a gente para que recebessem filtragem de água. São locais onde chegava água, mas chegava água suja, não adequada para o consumo humano. Então ali foram instalados filtros modernos, instalados bebedouros para que a água saia fresca. Então as pessoas, crianças e adultos que frequentam esses centros comunitários têm ali o acesso à água. E a comunidade vai com galões buscar água para levar para suas casas, para preparar o almoço, para preparar a mamadeira da criança. Um outro braço é um apoio que a gente dá ao programa WASH do Unicef, que é um programa já mais estruturante. O Unicef faz muitos trabalhos de formação de agentes públicos em políticas públicas para a água, faz um trabalho também mais profundo de mobilização de poderes públicos para a questão do saneamento. O WASH é uma sigla em inglês que significa Água, Saneamento e Higiene. É uma forma de trabalho das Nações Unidas e outros parceiros ao redor do mundo que focam no acesso seguro a esses serviços no Brasil de saneamento básico para todas as populações, em especial aquelas mais vulneráveis. Então, nesse sentido, temos 3 prioridades-chave no Brasil, que é apoiar políticas públicas para a melhoria do acesso à água, saneamento e práticas de higiene em terras indígenas e em comunidades tradicionais. Apoiar o acesso seguro ao serviço de saneamento básico nas escolas, em especial nas escolas em áreas rurais. E subsidiar o apoio, por meio de diversas estratégias, cursos, capacitações, aos profissionais que atuam nos diversos municípios da agenda do selo Unicef, na Amazônia e no semiárido brasileiro. O papel da Água Camelo foi no desenho dessas redes, na criação dessas parcerias, identificação de ONGs, associações e organizações locais que pudessem receber as tecnologias de acesso à água e disponibilizar essa água de forma gratuita e comunitária para a população beneficiada por essa organização. As equipes da startup identificaram e mapearam os locais que tinham mais necessidade da instalação dos pontos de distribuição de água com um sistema de filtragem e purificação para um consumo seguro. O PDA é uma tecnologia da Água Camelo em que a gente aplica Central Camelo, que é um filtro de alta vazão, de nanotecnologia que remove todos os tipos de patógenos e contaminações microbiológicas como vírus, bactérias, vermes, assim como partículas de suspensão, terra, lama, microplástico. A gente aplica essa tecnologia e direciona a água tratada para um bebedouro, para refrigeração e disponibilização dessa água no ponto comunitário. Milhares de pessoas foram diretamente beneficiadas com a distribuição de aproximadamente 500 mil litros de água por mês, o que gerou uma economia de gastos com transporte para a compra desse recurso e também com medicamentos. A gente investiu R$1 milhão e a gente chegou a beneficiar cerca de 30 mil pessoas. Eu quero fazer mais através desse projeto do Instituto, nosso projeto Água de Beber, mas eu fico realmente indignado com o fato de que crianças ainda bebem água suja no Brasil. E sozinho você não faz nada, né? Ou pelo menos, se você está com outros, você vai mais longe. Se você vai estar com outros, você vai não só mais longe, mas você vai também com melhor qualidade no serviço que a gente presta. Porque as organizações têm especialidades distintas, expertises distintas, né? Então, cada um de nós entra com a capacidade de criar parcerias com lideranças locais, de levar tecnologia de filtragem, de levar um poderio de diálogo com as políticas públicas. Então, para que a gente possa ser o mais sistêmico possível,
é importante estar com outros. E depois porque a missão é muito grande e muito árdua. O Brasil tem uma dívida enorme na questão do acesso à água potável. Muitas das pessoas que têm água tratada no seu dia a dia não percebem a importância e a dificuldade que pode se ter ao não ter esse recurso básico garantido. A água é vida, a água é essencial, e muitas das pessoas no Brasil, um número oficial de 35 milhões de pessoas, não tem esse recurso garantido no seu dia a dia. Então a gente tem uma alta incidência de diarreias, de náusea, de dores estomacais, que acaba agravando a situação escolar, a situação profissional, desenvolvimento pessoal, até mesmo tempo de lazer dessas famílias. Então, a importância da água e do saneamento é muito mais do que se combater a sede. Ela é uma necessidade básica e sem esse recurso hídrico com segurança de que ela é tratada e de qualidade para o consumo humano, fica muito difícil de se desenvolver os outros aspectos da vida de uma forma geral. E agora, o que mais foi destaque no Brasil e no planeta nos últimos dias no nosso Giro Ambiental? Uma análise do Tribunal de Contas da União concluiu que ainda há desafios a serem superados na transição energética brasileira. Uma auditoria apontou deficiências na capacidade institucional de garantir o ajuste entre sistemas de financiamento e necessidades de investimento. Os ministros determinaram que o Ministério de Minas e Energia elabore um plano de ação para o alcance da justiça energética no país, sem que haja desproporções tarifárias. A Subcomissão de Ativos Ambientais do Senado aprovou seu relatório final. Depois de ouvir diversos especialistas em audiências públicas, foram feitas recomendações ao Poder Executivo, ao Tribunal de Contas da União e à Procuradoria-Geral da União. Entre elas, a regulamentação do mercado de carbono, que deve garantir segurança jurídica e transparência. A regulamentação da lei que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. E a priorização de ações contra o desmatamento e de restauração ambiental. O texto ainda será analisado pela Comissão de Meio Ambiente. O Brasil atingiu 50 gigawatts de potência instalada operacional de energia solar, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O país entra para o grupo de 6 nações a ultrapassarem a marca, ao lado da China, Estados Unidos, Alemanha, Índia e Japão. Desde 2012, o setor fotovoltaico trouxe mais de 229 bilhões de reais em novos investimentos e gerou mais de 71 bilhões em arrecadação. Comida de qualidade e feita de forma sustentável. Conheça o projeto desenvolvido pela estudante Maria Eduarda Carvalho, que tem, entre outros objetivos, a produção caseira de alimentos e o atendimento a pessoas com diabetes. Olá, sou Maria Eduarda, tenho 17 anos, estudo no CFACR Alberto I, situado em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Meu projeto profissional dos jovens é com base em hortas urbanas, com alimentos sustentáveis e de qualidade. Essa ideia surgiu pelo fato do meu avô ser diabético e conhecer a associação. Aqui é importante dizer e falar e ter projetos que falem sobre alimentos sustentáveis e saudáveis, como ele pode ajudar na segurança alimentar e no controle da doença, como a diabetes. Os alimentos são produzidos por mim e tem um colaborador que auxilia na manutenção da horta. A sustentabilidade, na habilidade da minha horta, é vendo o que o solo precisa e o que a planta precisa. Com o tempo a gente vai conhecendo. E a gente usa nenhum tipo de agroquímico, né? Por isso que é uma horta sustentável. Por estudar em um colégio agrícola, lido com produtores e agricultores, sempre prezando pela sucessão rural. E como a agricultura familiar pode ser muito importante para a nossa sociedade, comunidade, Brasil inteiro. Como dizem, né? Se a roça não planta, a cidade não janta. É muito importante que o jovem permaneça no campo, prezando pela sustentabilidade e por alimentos de qualidade de vida no campo e sempre levando alimentos de qualidade para a mesa de todos nós. Muito importante que todos andem lado a lado com o meio ambiente, principalmente nós que somos jovens, que devemos prezar pelo nosso futuro. E o ambiente é o nosso futuro. O
o pato mergulhão, que antes vivia em várias regiões do Brasil e em outros países aqui da América do Sul, hoje é encontrado somente em 3 estados do nosso país. A espécie está em perigo crítico de extinção. O pato mergulhão é considerado o embaixador das águas brasileiras, mas é uma das aves mais raras, emblemáticas e ameaçadas do mundo. O animal vive em rios de águas limpas e corredeiras, onde se alimenta exclusivamente de peixes e larvas. Sua presença é um sinal da saúde dos ecossistemas aquáticos. Quando não estão se alimentando, os indivíduos podem ser vistos descansando sobre pedras no meio dos rios. As fêmeas colocam até 8 ovos por vez. Os patinhos permanecem com os pais por cerca de 6 meses, quando alcançam o tamanho dos adultos e se dispersam. Originalmente encontrado em muitas regiões no Brasil, Paraguai e Argentina, nas últimas décadas, o pato mergulhão tem sido registrado apenas em alguns pontos de Minas Gerais, Goiás e do Tocantins. Com cerca de 250 indivíduos remanescentes, sua população está cada vez mais restrita a áreas protegidas, como os parques nacionais da Chapada dos Veadeiros e da Serra da Canastra. Em perigo crítico de extinção, as principais ameaças ao pato mergulhão incluem a construção de barragens que altera seus habitats naturais, a poluição causada pelo uso excessivo de agrotóxicos e o desmatamento das matas ciliares essenciais para a reprodução. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Eco Senado.